1 Coríntios capítulo 16, verso 13, o apóstolo Paulo diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Falou muita coisa com pouca palavra. Você concorda? Diz amém. Então levanta as mãos, eu vou declarar, você vai repetir bem forte. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Esses conselhos são conselhos poderosos para quem tem a responsabilidade de educar, de cuidar dos seus filhos. Não basta amar, temos que expressar o amor com atitudes, com responsabilidade, com cuidado e com essas atitudes que a palavra diz aqui. Primeiro ele fala: pai, esteja vigilante. Para ilustrar isso, vigilante representa sentinela. Na Bíblia também é chamado atalaia. Naquelas muralhas das cidades, que se protegia as cidades antigamente, tinha aquelas torres onde ficavam os sentinelas, onde ficava o atalaia, dioturnamente, durante o dia, durante a noite, eles ficavam ali observando, para ver se havia algum inimigo se aproximando, algum perigo se aproximando contra aquela cidade. E nós, mais do que nunca, como pais, nós temos a responsabilidade de ser sentinelas, de proteger, de vigiar os nossos filhos, não no sentido de impedi-los de viver, mas de cuidar deles com amor, e desde a infância proteger. Quando é bebê, protege, porque ele depende totalmente de você. Se tiver dor no ouvido, se tiver dor na garganta, a alimentação, os cuidados, a higiene, mas ele vai crescendo e você continua vigilante. Os relacionamentos dele com os professores, com os colegas, o acesso deles na internet, como que eles estão sentindo bem, estão sentindo oprimidos, estão alegres, estão tristes. Nós temos que estar vigilantes. Veja o que diz Isaías 21:8. Isaías 21:8 diz: então o vigia gritou: dia após dia, meu Senhor, eu fico na torre das sentinelas, todas as noites permaneço em meu posto. Quantos pais podem dizer amém? Então os pais, seja o pai ou seja a mãe, levanta as mãos e fala: dia após dia, meu Senhor, eu fico na torre das sentinelas, todas as noites permaneço em meu posto. Então Deus nos deu responsabilidade para cuidar. Os filhos ainda não têm maturidade para discernir as coisas, enquanto eles são crianças e adolescentes. Eles ainda não têm a identidade de Cristo, ainda não têm a formação plena como pessoa, e eles precisam da tutela, do cuidado dos pais, para ajudar a estabelecer limites. Filhos que têm limites, eles agradecem os pais. Quem já percebeu isso? A palavra diz que na hora, os limites ou a disciplina pode ser motivo de tristeza, mas o fruto que ele gera é um fruto que vai trazer benefícios para o seu filho na fase adulta e profissional da vida dele. Vocês concordam? Então nós temos que ser como esse sentinela, dia e noite, estar atentos, percebendo, não apenas correndo atrás do sustento. Às vezes nós priorizamos o conforto, a segurança, o bem-estar material. Quantos querem dar o melhor para os seus filhos? Mas às vezes negligenciamos o espiritual, o emocional, o cuidado, o relacionamento.
O apóstolo Paulo disse, se não me engano, em 1 Coríntios, capítulo 6, não vos deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Meu irmão, Adão, ele perdeu a vigilância quando ele permitiu que a serpente comunicasse com Eva, e ele permitiu, e aquela serpente, ela avançou um diálogo com Eva, sem Adão estar presente, sem ele conversar, sem ele dialogar. Ele não guardou o jardim como ele deveria guardar, vocês concordam comigo? Porque a serpente sutilmente entrou e Adão não percebeu, e quando viu já tinha acontecido o mal. Nós como pais, nós temos que ser sentinelas, temos que ser vigilantes, temos que orar pelos nossos filhos em todos os momentos. Geralmente nós oramos quando os problemas acontecem, quando as emergências acontecem, mas se nós aprendemos a orar antes de acontecer, melhor ainda. Quem tem o princípio de orar pelos teus filhos diariamente? Ah, mas está tudo bem. O apóstolo Paulo ensina nas epístolas, ele fala, olha, ore e sem cessar, e dê ação de graça. Se está tudo bem, você vai agradecer a Deus, porque os seus filhos estão bem, estão saudáveis, estão conhecendo ao Senhor, e à medida que você agradece, você está no seu posto de sentinela. Quem entende o que eu estou falando? Não é só orar na hora que tem que apagar o fogo, na hora que tem uma urgência, uma emergência, é orar sempre. Meu irmão, minha irmã, como pais, Deus quer que eu e você sejamos sentinelas da nossa família, dos nossos filhos, para guardar, para proteger das influências malignas. E mais à frente, ele vai agradecer o seu cuidado, a sua atenção para com eles. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, também diz sobre esse tema. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda em redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quantos pais vão estar alertas, vão vigiar, não vai abrir mão do seu posto de sentinela? Esteja diante de Deus orando pelos seus filhos, não apenas apresentando os pedidos, mas ouvindo. Deus vai te dar sensibilidade, Deus vai te dar discernimento. Às vezes a esposa fala, olha, eu sinto que o meu filho está diferente. A mulher tem uma sensibilidade muito grande. E às vezes ela fala, eu sinto que os filhos estão assim, olha, ele está mais quieto ou está mais triste. E aí o pai tem que estar atento também a essa sensibilidade, para que ele possa verificar o que está acontecendo. Sentinela, proteção. Meu irmão, e eu posso te dizer uma coisa, você tem autoridade para repreender quando o inimigo se aproxima da sua casa. Mas eu não sei orar, mas eu não conheço a Bíblia. Mas você recebeu a autoridade de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Não precisa ser pastor para abençoar a sua família. Você é sacerdote, você tem esta autoridade, o cajado está na sua mão. Quantos pais podem dizer amém? Você pode orar na sua maturidade e na sua espiritualidade. Em nome de Jesus, eu ordeno que esta opressão, eu ordeno que esta situação se afaste da minha casa e do meu filho. Tiago 4,7 fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Abraão recebeu autoridade para ministrar os teus filhos dele, que eles andassem no caminho do Senhor. Não desista dos seus filhos. Continue sempre orando, continue sempre orientando, dando os bons conselhos. Lá em Cantares, capítulo 2, verso 15, também fala da sutileza do inimigo. Apanhem para nós as raposas, 2,15. As raposinhas que estragam as vinhas,
pois as nossas vinhas estão floridas. Ele falou, olha, vigiem para que as raposinhas que devoram as vinhas, quando elas estão em flor, não entrem no seu jardim. Não permita que os demônios, sutilezas, relacionamentos, interações na internet, seja o que for, entre na sua casa, esteja alerta, esteja em oração, esteja orando e guardando seus filhos, em nome de Jesus. Pai, você é sentinela. Se você quer ser um bom pai, quantos querem ser um bom pai? Nós temos que lembrar que temos que estar alertas, e temos que ter consciência que nós temos autoridade para repreender os demônios, para repreender as influências malignas. Você fala, mas eu tento alertar e o meu filho, a minha filha não percebe. Você tem a responsabilidade de orientar e de orar. Se ele não percebe e você está em oração, Deus vai desmascarar o inimigo. Quantos podem dizer amém? Deus vai quebrar o encantamento, Deus vai quebrar aquela mentira, Deus vai desfazer aquele engano, e os teus filhos verão que são lobos vestidos de cordeiros, em nome de Jesus. Que eu e você estejamos vigilantes para guardar os nossos filhos. A outra conselho do apóstolo Paulo, para aqueles que tinham responsabilidade para com a igreja: mantenham-se firmes na fé. Meu irmão, minha irmã, a sua constância em Deus deixa transparecer para os teus filhos o teu compromisso com Deus. Não esconda a sua fé. Na sua casa, a sua fé, ela tem que aparecer, ela tem que se manifestar de uma maneira sábia, de uma maneira educadora, de uma maneira inteligente, de uma maneira inspiradora. Reconheça diante dos filhos a bondade de Deus na sua vida, compartilhe com eles seu testemunho de fé, suas respostas de oração, suas experiências com Deus. Deus é maravilhoso, é ou não é? Quantos concordam? Deus é maravilhoso, e quando nós andamos com Deus, os feitos de Deus acontecem na nossa vida, e nós temos que reportar, nós temos que celebrar, nós temos que deixar manifestar em nossa casa a fragrância de Cristo, o aroma de Deus, a presença de Deus, não apenas de uma maneira de sermão, mas uma espontaneidade de vida, em nome de Jesus. Então a palavra diz: sejam homens de coragem. Uma outra tradução fala: portai-vos varonilmente. Varonilidade representa maturidade. E eu queria dizer eu já passei para o terceiro princípio, amém? Sejam homens de coragem. Mas antes queria só complementar: sejam firmes na fé. Quem vai ficar firme na fé? Abraão, ele ficou firme na fé. Ele e Sara, eles serviram a Deus em tempos bons e em tempos ruins. Se os teus filhos reconhecem a presença de Deus no seu lar, e a sua fé aparece, e os feitos de Deus aparecem, meu irmão, nenhuma autoridade é maior que a sua na vida dos teus filhos. Assuma a sua posição. Fala para o pai ao seu lado assim: assuma a sua posição. Quem vai ter segurança em Deus? Segurança, porque Deus te deu amor e autoridade para exercer uma influência, para ministrar fé, para viver a fé, para compartilhar experiências da fé na sua família. Voltei um pouquinho para esse item, porque faltou alguns detalhes. Nunca exponha perante os teus filhos coisas que possam prejudicar o relacionamento dele com a igreja. Quem entende o que eu estou falando? Guarde os teus filhos.
Ah, mas eles vão aprender que a igreja não é perfeita. Eles vão aprender. E você vai confortar. E a hora que ele vier falar, você fala, eu já sabia. Todos nós temos falha. Mas o amor de Deus está sobre nós. E a bênção de Deus está na igreja. Quem pode aplaudir ao Senhor? Investe, trazendo os filhos para a geração da fonte, para os pré-adolescentes, para as conferências, para os encontros, que a sua agenda principal como família, igreja tem um lugar de prioridade. Quem entende o que eu estou falando? É importante o lazer, é importante a qualificação, é importante o passeio, mas a igreja e Deus é importante na sua vida. Isso é permanecer firme na fé. E nos momentos de provação, saber que Deus é sua fortaleza e o seu refúgio. E os teus filhos também vão buscar refúgio e força em Deus. Agora o segundo aspecto que eu já tinha entrado, seja um homem de coragem, maturidade, varonibilidade. Eu destaquei aqui, tem diferença entre autoridade e autoritarismo. Quem entende o que eu estou falando? Quanto mais violento, menos maturidade. A palavra diz que a autoridade é para edificar e não para destruir. Por isso que o apóstolo Paulo fala, pais, não irriteis vossos filhos. Cuidado, nós como pais podemos, no momento que Deus nos deu autoridade e os filhos ainda estão debaixo da nossa tutela, depois eles crescem, nós podemos abusar da autoridade para irritar. Quem já fez isso só pisca os olhos. Cuidado. Teu filho, Deus te deu autoridade para ele crescer. Então não confunda autoridade com brutalidade, com violência, com impor. Quem entende o que eu estou falando? A autoridade, meu irmão, primeiro você é modelo. É o segundo destaque que eu queria dar. Não confunda governar com dominar. Governar é ser modelo. Seja modelo. Aquilo que você acha que é bom para o seu filho, pratique, demonstre. Não adianta falar, você não pode gritar comigo. E ele fala, quando eu crescer, eu que vou gritar. Agora tu é mais forte, mas um dia vai mudar. Quem entende o que eu estou falando? Eu e você temos que aprender a exercer o domínio próprio. Maturidade é dominar a ira. Maturidade é ser modelo, ser um homem de coragem. Tem que ter mais coragem, meu irmão, para exercer o modelo de Cristo no seu lar, de que ser um modelo carnal. Modelo carnal é fácil. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Espiritual é diferente. Jesus conquistou o respeito. Quem quer conquistar o respeito dos teus filhos? Através do seu modelo. Então, não confunda autoridade com autoritarismo, não confunda firmeza com violência, não confunda modelo com domínio, e não confunda também misericórdia com complacência. Temos que ser firmes, mas com misericórdia. Quem quer ser firme com misericórdia? Tem que ter limites. Tem que ter limites que Deus te capacitou, que Deus te instruiu, para que você possa educar seu filho dentro de limites. Desde cedo eu aprendi algo. No meu relacionamento com Deus e observando a caminhada cristã. Quem não tem limites dentro de casa, vai encontrar de uma maneira muito mais dolorida lá fora. Presta atenção. Quem não tem limites, com misericórdia, através dos pais, dentro de casa, lá fora, ele vai pagar um alto preço, porque ele vai ser limitado, de alguma maneira. Quem entende o que eu estou falando? A liberdade, ela impõe responsabilidade e limites.
Deus nos deu liberdade, que eu e você possamos ensinar os nossos filhos, através do nosso modelo, exercer autoridade com sabedoria, estar na igreja, conhecer a Deus, conhecer a palavra, ter princípios de vida que vão levar ele a ser uma pessoa bem-sucedida, como cônjuge, como profissional. Quem tem disciplina e limites, e ensinamentos saudáveis na infância, ele vai crescer e vai ser frutífero. E Salmo 112 diz: teus filhos serão poderosos na terra. Quem quer profetizar sobre os teus filhos? Serão poderosos na terra, não vão fugir do confronto, mas vão em nome do Senhor, como Davi, vão debaixo dos princípios da palavra, dos ensinamentos da palavra, e vão ser prósperos em nome de Jesus. Vigilantes, mantenham-os firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Outro princípio da palavra: ah, mas da onde eu tiro a minha força? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, a sua força vem de Deus. Isaac recebeu força de Deus para cavar poços que foram entulhados. Josué recebeu força de Deus para dar continuidade à liderança após a morte de Moisés. A força vem de Deus. Fala comigo. A força vem de Deus. Eu e você temos que estar em Deus. Temos que buscar força nos cultos. Temos que buscar força no momento de oração. Temos que buscar força na palavra de Deus. E a força é liberada pelo Espírito Santo. Quem pôde estar sábado anterior, sem ser ontem, lá no Aviva, em Goiânia? Foi algo maravilhoso, né? E o apóstolo falou que tem o batismo de João e tem o batismo de Jesus. E aí, depois, meditando nisso, o batismo de João é o primeiro passo para a vida cristã, mas o batismo de Jesus é o empoderamento para viver o cristianismo. Os apóstolos estavam aguardando que descesse a promessa. Meu irmão, se você é um pai cheio do Espírito Santo, se o Espírito habita em seu lar, o mal não vai prevalecer. Quem pode dizer amém? Ah, eu tenho que ser um teólogo, eu tenho que ser um doutor. Não adianta, o apóstolo Paulo falou: todo conhecimento sem Deus não edifica. O conhecimento precisa ter Deus. Quando tem o Espírito Santo, Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer para vencer os gigantes, as fortalezas que se levantam contra a sua família. Por isso que o apóstolo diz lá em Efésios capítulo 6, verso 10, veja alguns versos: finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Oh, fala comigo. Finalmente fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Quando você vem domingo aqui, você sai fortalecido. Quando você faz a campanha de Daniel e separa 21 dias para estar ali na casa de Deus, aqui, meu irmão, você sai fortalecido. Quando você entra no seu quarto, às vezes tomado de preocupações, inquietações, e você começa a orar e começa a andar de um lado para o outro, e adorar a Deus, e louvar a Deus, e recitar cânticos e salmos, e apresentar a sua inquietação diante de Deus, a paz vai tomando conta, a segurança, a confiança, a esperança vai nascendo no teu coração. E você sai do culto, você sai do seu quarto, você sai de uma conferência forte no Senhor. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E Deus ministra força
através do Espírito. Salmo 92, verso 10. Olha o que diz o Salmo 92, verso 10. Tu aumentaste a minha força como um boi selvagem. Quantos podem dizer aleluia? Pai, levanta a sua mão. Mãe, levanta a sua mão. Filho, levanta as suas mãos. Fala: Senhor Deus, aumentou a minha força como o boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Levanta as mãos, meu irmão. Fecha os olhos. Eu quero ministrar esta unção sobre você. Deus colocou em meu coração para que chamasse os pais e os filhos no altar, para quebrar toda a maldição que Deus quer quebrar contra esta geração. Pai, nós declaramos agora: fortalece a mente, fortalece a alma, renova a força no espírito para cada pai, para cada mãe, para cada filho, vencer o mal em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. A força vem através da palavra, a força vem estar na casa de Deus, a força vem através da oração, porque a força vem de Deus. O Senhor aumentou a minha força. E quando você sai, o inimigo vai tremer. A palavra diz que os valentes de Davi, eles tinham a face diante do inimigo como leão. Quem quer que o inimigo veja a sua face? O leão da tribo de Judá, o todo-poderoso Rei Jesus. E os demônios creem e tremem, diz a palavra. Agora, para os teus filhos, para a tua família, a face de um pai amoroso, de um líder maduro, de um modelo para seus filhos. E a palavra continua dizendo: faça tudo com amor. Presta atenção, não é o que faz, é como faz. Quem entende o que eu estou falando? Não basta fazer o certo, tem que fazer o certo da maneira certa. Como o apóstolo pregou, tem a diferença entre o batismo de João, que é o arrependimento, é voltar a mente e o coração para Deus. Mas depois nós descobrimos que somos limitados, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará deste laço de morte? Mas aí entra em Romanos 8:1, ele fala: graças a Deus por Cristo Jesus. E ele começa a falar: a lei do Espírito e da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Meu irmão, o amor é Cristo em nós. O amor vem de Deus. A palavra diz que Deus nos amou primeiro, mesmo sendo pecadores. A palavra diz: suportai uns aos outros, amai uns aos outros, assim como Cristo vos amou. Sabe qual é a fonte de amor? É Cristo. Quando você olha para a cruz, quando você olha que lá na cruz ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para aquele homem que não merecia. Quem não merecia? Faça tudo com amor. Discipline com amor. Uma vez eu vi um homem de Deus falar, Jack Sisley: você só pode corrigir se antes você amar. Correção sem amor produz rebelião. Correção com amor produz arrependimento.